Então a gente observa aqui, ó, essas 3 lesões que a gente pode interagir com elas constantemente. Uma, contusão, que é o trauma direto, que é inevitável. Então, para você evitar esse tipo de lesão, você tem que ter um programa de treinamento que é preventivo, né? Isso é muito importante. Então, ali eu estou citando futebol, mas pode ser na academia, entendeu? Você pode esbarrar com uma barra cair no teu peito, entendeu? Fazer uma laceração, pode acontecer uma laceração, o que não é tão incomum, mas pode acontecer. A gente mesmo teve um caso aqui, eu tive um caso de um ex-aluno meu, hoje ele mora na Alemanha e ele teve um problema muito sério lá, né? Ele quase ficou paraplégico, porque ele estava agachando, ele agacha muito bem, ele estava agachando com 150 quilos e ele agacha bem a fundo, dentro de uma academia fitness, né? E dentro de academia fitness, principalmente academias de rede, você tem diversos tipos de pessoas. Tem pessoas que tomam cuidado, tem pessoas que não tomam cuidado, tem pessoas que estão acostumadas a treinar, tem pessoas que não estão. Então é um mix de pessoas ali. E ele estava no agachamento, na hora que ele estava na fase de de ascendência, ele tinha descido e ele estava subindo. A pessoa resolveu passar entre o crossover e a barra dele. Bateu na ponta da barra, a barra girou, ele já caiu com a coluna estalando toda. Já caiu sem mexer a parte de baixo da perna. Certo? Então, para quem acha que isso não é incomum, que é incomum, mentira, isso acontece. Tá? E ele teve que fazer uma cirurgia, colocou parafuso, colocou tudo, ficou algum tempo sem andar, já voltou a andar e agora vai ter que refazer a cirurgia. Tá? Então, isso é muito comum. Isso pode, não é muito comum, mas isso pode acontecer e você tem que ficar ligado nisso. Lembre-se, para as pessoas, uma academia fitness, por exemplo, é um ambiente que ela vai estar ali, às vezes socializar, não sei o que, para você é trabalho. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. 2, a gente tem a laceração, que é um trauma grave, certo? Normalmente penetrante, que lacera o tecido. Então, no esporte de contato, por exemplo, futebol, basquete, isso vai ser pouco provável, né? Por quê? Porque não tem algo que vai lacerar. Normalmente são contato entre pessoas. Já numa academia, isso pode acontecer, tá? Uma alma perdida lá, uma alma perdida que não entende nada de treino, chega lá, bota, sei lá, 100 quilos. Aí ele começa a tirar a barra o peso só de um lado da barra. O que vai acontecer? A barra vai tombar e tu tá embaixo. Pode rasgar tua cabeça, pode rasgar tua perna. Então, isso a gente já viu, eu já vi em alguns vídeos. E o terceiro é a distensão, que pode ser evitada, tá? Que é um trauma indireto, totalmente associado principalmente à falta de mobilidade. Principalmente. 80% das lesões musculotendíneas são por falta de mobilidade. E é algo incomum em academias fitness. São pouquíssimas as pessoas que trabalham mobilidade, que fazem a preparação do movimento. Você pode estar pensando aí, eu faço. Cara, tu é 1% da população. Tu é 1% dos profissionais. E eu tô te falando que eu pego também atletas de diversas modalidades. Agora mesmo, essa semana apareceu, eu sou coordenador de saúde e performance de uma equipe de futebol do estado do Rio de Janeiro, uma equipe que está em franca ascensão. E uma das coisas que a gente observa, principalmente agora na volta da temporada, é a falta de mobilidade. Então, todos os dias antes do treino, os caras já sabem, eles chegam no clube, trocam a roupa, vão para a academia. Na academia, eles já pegam um rolinho de liberação miofascial antes de começar o treino, ele já começa a preparação, aí eu inicio o trabalho de mobilidade, estabilidade, dependendo da periodização, aí depois eu entrego ele para o campo. Então, isso já mostra a necessidade de você tornar o seu corpo móvel. O seu corpo, a máquina, ela já retira muito isso de você, tá? A máquina, como ela trabalha em um plano, e não vou falar que todos, mas uma boa parte dos exercícios são de cadeia cinética aberta,
o que já limita bastante isso. A gente precisa trabalhar muito a cadeia cinética fechada em relação à cadeia cinética aberta. Isso já minimiza muito o risco de lesão. E aí a gente sabe que tudo isso associado, a gente tem ruptura de fibra, fáscia, lâminas basais, rompe capilar, faz tudo isso. Então, riscos de lesões, eu convivo com eles todos os dias. Todos os dias. Todos os dias da minha vida, tanto no clube quanto no meu centro de treinamento, todos os dias eu convivo com minimizar risco de lesão. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz, avaliar e intervir. A gente analisa estabilidade, mobilidade, força, potência de todos para a gente intervir nas limitações dos sujeitos para depois programar um treinamento para performance, para hipertrofia, para o que ele quiser. Mas primeiro tem que tirar ele do risco. Bem, e a gente tem alguns fatores intrínsecos associados a isso. Eu tenho ali idade, sexo, composição corporal, saúde. Então, uma das coisas que a gente vai analisar, muito interessante, é a questão do comportamento físico do sujeito, a anatomia dele tem que ser bem avaliada, tá? Então, a gente tem que ver resposta de quadril, resposta de ombro, para vocês terem ideia. Eu já atendi um rapaz que ele tinha um problema crônico na lombar, ninguém conseguia, já estava há alguns anos fazendo fisioterapia e o problema dele, sabe onde é que estava? No esternocleidomastoide. Ele não conseguia virar o pescoço. Mas ninguém via isso. Por quê? As pessoas analisam o quê? A consequência, não a causa. E a gente sabe que a gente tem um sistema miofacial, que você não sabe onde começa nem onde termina. Às vezes você está com um ponto de tensão na sua borda da escápula e está doendo a cabeça. E a cabeça, dor de cabeça constante, toma remédio, toma tudo, não vai passar, irmão. É liberação miofacial, é soltar, mobilizar aquele tecido, porque a fáscia está puxando tua cabeça para baixo, tu vai sentir dor, certo? E é uma simples situação, às vezes você está colocando remédio, medicamento, e não dá jeito. É mão, é terapia, é você investigar o sujeito. E quando você ganha, você conhece isso e você tira qualquer limitação desse paciente, desse sujeito, desse atleta, ele vai ser fiel a você sempre. Tá? Então a gente observa aqui o seguinte, as duas principais situações que causam lesão. Uma, excesso de carga. Certo? Excesso de carga. Agora eu fico vendo esses memes na internet, eu morro de rir, porque agora entrou período de escola, de férias de escola, né? Então você vai ver um monte de Enzo e Valentina lotando a academia, fazendo um monte de cagada. Então vocês, treinadores, vocês vão compreender isso que eu estou falando. E dois, técnica inapropriada. Não existe você potencializar a carga sem você ter a técnica. Não existe isso. Se você não focar na técnica do movimento, meu camarada, você vai se machucar. Então a gente observa as pessoas, por exemplo, você vê essa imagem, o sujeito tem uma limitação incrível de coluna torácica, ele tem uma limitação incrível de tornozelo, quando ele agacha, ele não consegue fazer dorsiflexão, ele compensa na flexão plantar. Ele tem uma limitação incrível de mobilidade de quadril. Ele tem uma limitação incrível. Aí tu vai lá e faz o quê? Bota o cara para agachar. Não tem a mínima condição se esse cara não ganhar mobilidade dele agachar, meu camarada. Ele não tem um core forte, ele não consegue sustentar o corpo dele, principalmente o tronco. O tronco projeta muito para frente. Se vocês forem olhar, se vocês tiverem um interesse, sabe? Para vocês serem bons treinadores, bons fisioterapeutas, bons médicos, vocês precisam o quê? Se dedicar, irmão. Se você não se dedicar, você vai ser sempre médio. E médio é o quê? Medíocre. Está na média. E para você ser o melhor, você tem que se tornar referência. Você tem que se dedicar e aplicar aquilo na prática. Não adianta também você estudar igual um maluco e não ter prática. Se você não tem prática, esquece, você também é limitado. Como eu já vi um monte, os caras às vezes querem falar de performance, de não sei o quê, e o cara nunca trabalhou com pessoas. Ou o cara trabalhou há um tempão atrás e é um teórico. Tá errado.
quem você treina, quem você cuida, quem você faz, o que você mete a mão na massa.